Olá, queridos alunos, queridas alunas, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula de hoje. Eu sou a professora Marilaine e hoje nós estudaremos a aula 5 de língua portuguesa para o 8º ano. Antes de nós iniciarmos a nossa aula, eu peço que você tenha em mãos o seu caderno de língua portuguesa, o lápis, a caneta e a borracha. E hoje nosso assunto será o estudo do sujeito simples e do sujeito composto. Nossos objetivos propostos para esta aula de hoje são os seguintes: revisar os conceitos de sujeito simples e composto e diferenciar o sujeito simples do sujeito composto. Muito bem. Como você já deve saber, o sujeito é um termo essencial da oração, né? E ele é definido como o ser sobre o qual se faz alguma declaração, né? Sobre quem se fala ou de quem se fala. No entanto, existem algumas características que fazem com que ele receba diferentes classificações. Então, eu posso ter situação em que o sujeito será classificado como sujeito simples, ou ainda pode ser um sujeito composto, ou um sujeito desinencial ou oculto, ou ainda um sujeito indeterminado. Nós vamos analisar cada um deles nas próximas aulas. Hoje, nós começaremos pelo estudo do sujeito simples e composto. Vamos lá, então. Sujeito simples é aquele tipo de sujeito que possui apenas um núcleo. Mas o que é núcleo, professora? Bom, núcleo, né? É quando eu tenho uma palavra bastante significativa, é a palavra mais importante do sujeito, ou seja, quando o verbo se refere a uma só palavra. Então, eu posso ter um sujeito que foi formado por 3 ou 4 palavras, né? Por uma expressão toda. E dentro dessa expressão toda, eu vou ter uma palavra que ela é extremamente significativa para a compreensão daquele sujeito. Então, quando eu tenho apenas um núcleo, eu vou chamar de sujeito simples. Vamos analisar os exemplos. Pedro viajou. O verbo refere-se ao substantivo Pedro. Pedro é o sujeito dessa oração. Portanto, sujeito simples, porque eu tenho apenas um núcleo, que é a palavra Pedro. Segundo, nós aprendemos o alfabeto. O verbo aqui está se referindo a um pronome, que é o pronome nós. É uma palavra só que está compondo esse sujeito, portanto, sujeito simples. Terceiro exemplo, os 3 construíram o projeto. O que eu tenho aqui? Eu tenho o verbo se referindo ao numeral 3. Esse sujeito, os 3, ele é formado por 2 palavras. E dessas 2 palavras, qual é a palavra mais importante ou aquela a qual o verbo se refere? É a palavra 3. Então, um núcleo, sujeito simples. Quarto exemplo. O humilde aprende mais. O verbo refere-se a uma palavra substantivada, né? Então, quando eu vou substantivar a palavra, eu vou colocar um artigo na frente dessa palavra, ou de repente um pronome, né? Nesse caso aqui, o artigo o, né? Está substantivando a palavra. Também tem um sujeito formado por 2 palavras, o humilde. Dessas 2 palavras, o núcleo é a palavra humilde, é a qual o verbo se refere. Então, grava lá essa informação.
Um núcleo, sujeito simples. Muito bem. E agora como é que nós vamos diferenciar do sujeito composto? Porque o sujeito composto vai ser o tipo de sujeito que possui mais de um núcleo. Então, 2 ou mais núcleos, né? Nós temos que prestar atenção a quais palavras do sujeito que o verbo se refere. Vejamos o primeiro exemplo. Pai e filho viajam juntos todos os anos. Quem é que viaja junto todos os anos? Pai e filho. Sujeito da minha oração. O verbo viajam, né, está na terceira pessoa do plural. Então, ele está se referindo a mais de um núcleo, certo? Ele se refere a quem? Ao pai e ao filho. Então, aqui eu tenho 2 núcleos compondo esse sujeito. Portanto, sujeito composto. Segundo exemplo. Viajamos, ele e eu, para Cancún. O verbo viajamos está se referindo a mais de um pronome, ele e eu. O verbo está na primeira pessoa do plural, viajamos. Então, eu tenho ali 2 núcleos, 2 palavras que são importantes e significativas dentro desse sujeito. Observem também, alunos, que aqui o sujeito ele está deslocado para o meio da oração. Ele não apareceu lá no começo, né? O sujeito, ele nem sempre está no começo da oração. Então, a gente não vai procurar sempre no começo. A gente vai procurar aquela parte da oração a qual o verbo se refere, certo? Muito bem. Poderia ser ao contrário? Ele e eu viajamos para Cancún? Poderia, né? Mas propositalmente eu deixei aqui o sujeito no meio da oração para que você saiba e se habitue que o sujeito não é aquela palavrinha que aparece sempre no começo da frase, né? O sujeito é aquela parte da oração a qual o verbo se refere. Muito bem. Terceiro exemplo. Aprendem mais os humildes e os esforçados. O verbo aqui está se referindo a mais de uma palavra substantivada. Aprendem, né? Está na terceira pessoa do plural. Então, esse verbo está se referindo a 2 núcleos, que no caso é o núcleo humildes e o núcleo esforçados. Aqui também a professora colocou o sujeito, só que agora deslocado para onde? Para o final da frase. Então, o sujeito ele pode aparecer em diversas posições dentro da frase. Ele pode aparecer no começo, no meio ou no final. O importante é você ter o entendimento de que o sujeito é aquela parte da oração ao qual o verbo está fazendo referência. Muito bem. Vamos fixar, então, esses 2 tipos de sujeito que nós estudamos hoje. Sujeito simples. Como reconhecer o sujeito simples? Anotem lá. Ele possui apenas um núcleo, ou seja, uma palavra. Ele pode vir logo no início da oração, no meio ou no fim, né? A professora mostrou exemplos para vocês das 3 situações. Exemplos. Os jornais noticiaram o fato. Então, tá lá o sujeito no início da oração, né? Os jornais. O núcleo é a palavra jornais. Segundo exemplo, noticiaram os jornais o fato. Desloquei o sujeito para o meio da oração. Permanece com o núcleo jornais. E ainda o terceiro exemplo, noticiaram o fato os jornais. Agora o sujeito foi para o final da oração. Aqui nós temos apenas um núcleo, né? Portanto, sujeito simples. Muito bem, faz aí as anotações
para não esquecer, né, da classificação do sujeito simples. Segunda situação, o sujeito composto. Como reconhecer o sujeito composto? Ele possui mais de um núcleo, ou seja, mais de uma palavra. Então, mais de uma palavra na construção desse sujeito, ela é significativa. Ou seja, o verbo se refere a mais de uma palavra. Também pode vir no início, no meio e no final das orações. Vejamos os exemplos. Os jornais e a televisão noticiaram o fato. Então, ali, os jornais e a televisão, eu tenho dois núcleos, que é a palavra jornais e a palavra televisão, porque eu tenho as duas situações, né? O verbo faz referência às duas coisas. Colocando agora o sujeito, né, para o final da frase. Noticiaram o fato os jornais e a televisão. E a terceira opção, deslocando o sujeito para o meio da oração. Noticiaram os jornais e a televisão o fato. Importante aqui a gente relembrar que não se separa por vírgula o sujeito do seu predicado, né? Não dá para a gente esquecer dessa regrinha do uso da vírgula, senão a gente já sai ali colocando vírgula e não dá, né? Muito bem. Vamos olhar agora esse quadrinho aqui, ó. Na frase, João foi mal em todas as provas. Onde está o sujeito? Na internet, com certeza. Muito bem, é só para descontrair um pouquinho, né? Brincadeiras à parte, o sujeito dessa oração, João foi mal em todas as provas, é João, né? Que nós vamos classificar como um sujeito simples, porque tem apenas um núcleo. Lembrando que para facilitar eu encontrar o sujeito de uma oração, eu sempre preciso focar onde, pessoal? No verbo, né? Então, aqui nessa oração, o verbo é foi. Quem foi mal em todas as provas? E aí eu vou encontrar o sujeito da oração, que é o João, certo? Então, o sujeito estava onde? Na internet, com certeza, porque para ir mal em todas as provas é porque ele não estudou, ficou lá navegando, jogando, redes sociais e acabou esquecendo de estudar para as provas. Mas esse não é o caso de vocês, né? Tenho certeza que não. Muito bem. Mais um quadrinho aqui, uma história em quadrinhos para a gente analisar aqui o sujeito. Então, vamos lá. Muriel e Fortunata são minhas melhores amigas. A gente faz tudo junto. De noite, cada uma vai para sua casa dormir. Tchau, tchau, tchau. E brincar juntas no sonho. Muito bem. Então, naquele exemplo de antes, a professora trouxe um exemplo de sujeito simples. E aqui, agora com esses quadrinhos, eu trouxe mais um exemplo de sujeito, só que agora composto. E ele está lá no primeiro quadrinho, né? Lá nós temos uma oração formada por um sujeito composto, que é o sujeito Muriel e Fortunata. Por quê? Porque eu tenho lá o verbo são, e aí eu vou perguntar para o verbo quem são minhas melhores amigas? E vou encontrar ali naquela oração a resposta Muriel e Fortunata. Dois núcleos, portanto, um sujeito composto, né? Muito bem, pessoal. O sujeito simples e o sujeito composto, né? São dois tipos de sujeito muito fáceis de serem identificados nas orações. Eu peço que vocês façam os exercícios propostos para essa aula de hoje,
para vocês exercitarem os conhecimentos sobre sujeito simples e sujeito composto. Obrigada pela atenção de todos e nos vemos na sequência. Até mais!